Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. E João Chaubert. Fala, pessoal. Vocês já nos conhecem. Estamos com um convidado excelente, vamos falar de um tema muito bom hoje, tá? A gente está recebendo aqui o Rodrigo Gomes, ele é sócio da Gomes e Vieira Marcas e Patentes, que é uma empresa especializada em propriedade intelectual, com foco em registro de marcas e patentes, né? Agente de propriedade industrial responsável por mais de 1.000 marcas distribuídas em 14 estados brasileiros e em 3 países. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, espero poder contribuir com todos e com toda a audiência também, que o assunto vai ser bem legal. Muito bom. Sim. Ó, um prazer a gente ter aqui você conosco, né? E para começar, conta pra gente um pouco aí, um resumo da sua história, como que, né, pra gente chegar até hoje, como falar da Gomes e Vieira Marcas e Patentes. Conta aí um pouquinho da sua história pra gente, pra nossa audiência aí que tá nos escutando. Perfeito. O caminho até aqui foi interessante, porque eu vim de um meio completamente diferente, eu não trabalhava com propriedade intelectual, eu vim do meio de terceirização de equipamentos, veículos para rodovias, enfim, uma esfera completamente diferente. E por conta da visibilidade, né, que a nossa empresa tomou naquele ano em questão, naquela década que foi meados de 2010, eu comecei a prestar diversos tipos de consultoria para empresas de segmentos distintos. E um dos itens que eu colocava nesse meu checklist de consultoria era se o empresário tinha a marca registrada. Legal. E na grande maioria das vezes a resposta era o que é registro de marca. O que é marca? Então eu comecei a trabalhar de uma maneira informal, né? Era como se fosse um segundo negócio, isso tem cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, e foi ali que eu vi uma grande oportunidade, né? O famoso Oceano Azul, que Sim. A concorrência não era tão grande. Concorrentes sempre existem, né? Mas qualificado é uma outra situação. Sim. E foi quando, em 2016, que nós lançamos o escritório de fato para poder trabalhar 100% com propriedade intelectual. Legal. E hoje já atingimos aí esse número que você mencionou, já são mais de 1.000 marcas sob nossa responsabilidade, espalhada por diversos lugares aí do país e em alguns lugares do mundo também. Show de bola. Eu tenho uma dúvida, assim, quando a gente fala em marcas e patentes, quando a gente fala numa empresa focada nisso, qual é o perfil de profissional que trabalha ali, assim, questão de formação? É uma coisa muito ligada à advocacia ou não, ou tem perfis diferentes? Eu, por exemplo, tenho um conhecido que ele é engenheiro e acabou caindo também no escritório de marcas e patentes. Assim, qual que é o perfil de profissional ali para trabalhar com isso? Ou é totalmente multidisciplinar? Maravilha, essa é uma excelente pergunta, porque a maioria, né, dos empresários acreditam que só quem trabalha com isso são os advogados, e na verdade não é. Os especialistas desse segmento são os agentes de propriedade industrial. E para se tornar um agente, você precisa ter lá, né, o seu cadastro, seu vínculo junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão responsável por esses registros. Sim. E os agentes são os mais variados possíveis. Tem o administrador, tem advogado, tem engenheiro. Os engenheiros, eles são muito utilizados principalmente no registro de patente, por conta dos relatórios descritivos que são obrigatórios no momento em que você deposita. Então, eles são muito acionados nesse sentido. Eu, particularmente, eu sou administrador, minha pós é em gestão empresarial e o meu MBA que é em propriedade intelectual. Então, acabo tendo a possibilidade de ver a empresa, né, num formato 360, vamos dizer assim. Perfeito. Muito bom. Show de bola. E a gente sempre, quando anda na rua, olha vários bares, empreendimentos, um monte de coisa, às vezes com o nome igual. Pode isso? Conta pra gente. Isso é ótimo também. Porque tem aquela coisa da razão social e o nome fantasia, né? Explica pra gente isso aí. Sim. São duas situações diferentes, né? Assim, a primeiro com relação a isso, a gente chama de coexistência de marcas, né? As pessoas perguntam, Rodrigo, mas é possível existir duas marcas idênticas no mercado? E eu digo que sim, desde que
atua em segmentos distintos. A gente usa muito como exemplo a marca Continental. Você tem Continental, que é eletrodoméstico, marca de cigarro, marca de avião, já teve avião também com essa marca. Enfim, marca de pneu, diga-se de passagem. Todas elas são idênticas, porém em segmentos distintos. Então o INPI admite essa convivência em harmonia. Agora, dentro do mesmo segmento, não. Aí a titularidade se dá ao primeiro que registra no INPI. E um ponto também interessante, como você mencionou, passando numa rua ou no mesmo estado, na mesma cidade, a proteção ela se dá a nível nacional. Se você verificar um restaurante, por exemplo, com nome semelhante ao seu lá na Bahia, você tem a possibilidade de impedir que ele utilize a sua marca de maneira indevida. Olha, legal. E em relação ao CNPJ, que aí já esse daí, inclusive, é um dos equívocos mais frequentes, né? Eu brinco que alguns empresários, mas para poder trazer à luz, né? Eu brinco que alguns empresários acreditam que estão jogando aquele joguinho do banco imobiliário, já percebeu? Que é o primeiro passo. Eles vão lá, constituem uma empresa ao abrir um CNPJ. Aí dá mais um passinho, cria um logotipo. Dá mais outro passinho, e aí faz ali o brand, investe em campanhas publicitárias. Só que nesse jogo tem uma cartinha que se chama sorte ou revés. E aí, tirando a cartinha, ele volta para o início do jogo. Só que na realidade, no mundo real, você tem uma cartinha que se chama notificação judicial por uso indevido de marca. Aí já era. E quando você não tem a marca registrada, muitos empreendedores voltam para o início do jogo e infelizmente não conseguem reiniciar por conta das altas multas que tem que pagar pelo uso indevido. Então, o que consta no CNPJ não garante exclusividade de uso de marca, porque o único órgão responsável é o INPI, como eu mencionei anteriormente. Legal. E isso é uma coisa que você faz uma vez só e está garantido, sei lá, para sempre, ou você precisa, sei lá, fazer uma manutenção desse registro? Como é que funciona isso? Bom, tem duas situações distintas e, olha, essa pergunta também é uma excelente pergunta por conta do momento em que nós estamos, em que janeiro acontece muito disso. Existem duas situações. Primeiro é a vigência de um registro de marca. A marca é o único registro que você pode manter ele ativo por todo o tempo que for necessário. Uma vez concedida, ela tem a vigência pelos próximos 10 anos, podendo ser renovado por ciclos iguais e sucessivos. Isso é a vigência de um registro. Porém, tem um outro detalhe que isso é opcional, por isso que eu mencionei da oportunidade da pergunta, que é o monitoramento da marca. É uma taxa que se paga anualmente. Isso não é para o INPI, que é uma dúvida muito recorrente. Isso é pago para o escritório responsável pela marca. Volto a repetir. Isso é opcional. Por que bato nessa tecla? Porque alguns escritórios vendem isso como obrigatório. Entendi. E aí tentam firmar um contrato com o empresário pelos próximos 10 anos, cobrando algo que não deveria. Aí eu vou usar aqui umas palavrinhas do próprio diretor de marcas do INPI. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. Não. Mas se você não avisa ao empreendedor, isso se torna imoral. Então, se você for cobrar, que deixe isso claro desde o início para que eles não sejam surpreendidos, né, de uma maneira negativa. E, infelizmente, essa virada de ano, dezembro, janeiro, é onde surgem essas cobranças aí de monitoramento. Sim. Legal. Eu ia perguntar uma coisa em relação ao tempo, né? Deu entrada ali para registrar a marca e tudo. A gente fez isso aqui no podcast, tá, gente? Que bom, que bom. E demora, né? Demora. É isso que eu ia perguntar. Fala do tempo aí pra gente, porque já tem um tempinho que a gente deu entrada. Vocês estão acompanhando? É uma pessoa. Uma pessoa que tá acompanhando pra gente. Ah, que bom. Uma pessoa, toma conta da marca direitinho. Vou mandar mensagem para ele. Isso. Olha, anteriormente, assim, meados de 2021, 2022, o tempo de exame estava durando algo em torno de 8 meses. Só que atualmente já tem processos, na verdade, demorando algo em torno de 1 ano para ser concluído. E isso tem um fundamento, porque
Nesse período, 2021-22, o INPI estava recebendo algo em torno de 28 mil a 30 mil novos pedidos de registros por mês. Atualmente, ele já bateu a casa dos 40 mil novos pedidos de registro por mês. Bastante. E qual é o problema? Não vou dizer o problema, qual é o desafio? O número de examinadores permanece o mesmo. Então, o que julgava 28 mil há um ano e meio atrás, agora está 40. Então, o volume é muito grande e aí acaba tendo essa demora no processo. Porém, tem um ponto interessante. No momento em que nós damos entrada no processo, nós já temos o que chamamos de data de prioridade, que é a data do depósito. Esse período de 8, 10, 12 meses é apenas uma fila eletrônica ao qual a gente aguarda a publicação, seja do deferimento ou indeferimento do processo. Se for indeferido, ainda tem a possibilidade de entrar com recurso, que aí demora um pouquinho mais de tempo. Sim, tá no tempo, né? Estamos no tempo, tá? Já foi em agosto, né? Tá no tempo. Vamos ver, vamos cobrar essa pessoa aí. Mas assim... Tá no período que ele falou aí. Dentro desses 8 meses, é só dar entrada e aguardar, ou tem passos ali no meio que você precisa fazer ou não? É só deu entrada, eu aguardo, tá tudo resolvido? Essa colocação, João, vai muito de encontro com quem tenta dar entrada no processo por conta própria. Porque qualquer um pode dar entrada no processo de registro de marca, não precisa de um escritório. Você pode ir ali no INPI, dar entrada no processo e ficar aguardando as demais etapas. Só que, como está na própria palavra, isso é um processo. Ele vai passando por diversas etapas, que basicamente, para eu não me prolongar, ele consiste no depósito, que é o protocolo. Depois que você deposita, ele é publicado numa revista que se chama Revista da Propriedade Industrial. É como se fosse um diário oficial. É a forma de comunicação do INPI com os demais. Publicado, aí é onde que começa a ter alguns tipos de desafios. Uma vez publicado nessa revista, abre-se um prazo que a gente chama de período de exame formal. Isso significa que, se porventura, o João, a marca do podcast de vocês, está sob minha responsabilidade. E aí alguém tentou depositar uma marca semelhante à de vocês em qualquer lugar do Brasil. Nesse período de exame formal, eu tenho a possibilidade de entrar com uma oposição contra esse terceiro. Uma oposição, uma petição informando para o INPI basicamente o seguinte: INPI, essa marca aí que foi publicada, ela é muito semelhante à minha. Eu quero que vocês publiquem um indeferimento desse processo. O terceiro, ele tem a possibilidade de se manifestar, que é a defesa da oposição que foi colocada. E uma oposição bem formulada pode se transformar numa notificação extrajudicial, se for o caso. Isso, falando defendendo o meu cliente, é maravilhoso, porque eu vou estar entrando com uma oposição contra o terceiro. Mas existe a situação oposta. Imagina você que deu entrada por conta própria, seu pedido recebeu uma oposição e muitos escritórios já na sequência te mandam uma notificação extrajudicial. Você não está sabendo de nada, como que eu vou fazer? Então, por isso que cada etapa é de extrema importância ser acompanhada de perto, porque em situações como essa, volto a falar do jogo do banco imobiliário, muitas empresas acabam fechando as portas por não ter tido uma orientação adequada na origem, né? E aí, finalizado o exame formal, entra no exame substantivo, que é onde os examinadores do INPI vão avaliar tudo que foi colocado até ali, e só após é publicado o deferimento ou deferimento. Beleza. E é caro, assim, só para o pessoal ter uma ideia em termos de custo, que eu acho que muita gente acaba não fazendo porque acha que é um negócio muito caro, enfim, realmente não tem conhecimento ali do processo, né? E como que é assim, ordem de grandeza para o pessoal ter uma ideia? Vou fazer uma separação aqui. Como eu disse, o pedido ele pode ser feito por conta própria. Se você der entrada direto no INPI, você vai pagar as taxas pertinentes ao serviço. E isso vai de acordo com o enquadramento da empresa. Se você tiver uma empresa de grande porte, que é o porte D+, ou se for uma empresa SA, a taxa de protocolo, por exemplo, custa R$ 355. E no término do processo, sendo publicado o deferimento, tem uma outra taxa de R$ 745. Se a sua empresa estiver enquadrada em porte menor, por exemplo, MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
ou até mesmo em nome de pessoa física, você tem direito a um desconto nessas taxas. E aí a taxa de protocolo vai para R$ 166 e a taxa de deferimento R$ 298. E aí, Rodrigo, mas eu quero fazer com o escritório. E eu vou compartilhar essa informação porque tem no próprio site do INPI também, para que todos fiquem alerta. Como eu mencionei brevemente no início, a intenção aqui é disseminar a importância do registro, claro, né? Cabe a cada um levar adiante. Mas o que vem acontecendo com uma certa recorrência? O João foi fazer uma cotação com um determinado escritório, e aí aquele escritório falou assim: João, eu te cobro R$800 para dar entrada na sua marca. O João fala: pô, tá maravilhoso, parcela ainda em 10 vezes, pô, tá maravilhoso, paga aí no meu cartão Black João. E aí você é surpreendido com uma informação à medida em que seu processo avança a etapa. João, teu processo foi publicado, você vai ter que me pagar mais 800. E depois ele foi para o exame substantivo, agora tu vai me pagar mais 1.000. No final foi deferido, tu vai me pagar mais 2.000. No final, você estava programado para pagar R$800, tu pagou 8.000. E isso é muito comum. Mais uma vez eu trago à tona as palavras do diretor. Pessoal, é ilegal? Não, porque eles colocam no contrato lá nas letras miudinhas. Ninguém lê. Vocês não têm conhecimento da matéria? Não vão se preocupar em ver o que é uma oposição, uma manifestação, um processo administrativo de unidade. Vocês não vão saber o que é isso. Mas quer cobrar dessa maneira? Cobre, mas avise ao cliente que isso pode vir a acontecer. Sim. E aí, falando um pouco do meu escritório, inclusive um dos diferenciais, nós não cobramos valores extraordinários, independente do porte, do segmento, para que o empresário não sofra esse tipo de problema. Então ele vai gastar aproximadamente R$ 2.200 de honorários, mais os valores das taxas. Mas sempre bato na tecla, é um valor único. Sim. Porque uma vez protegida, tua marca vai ficar vigente pelos próximos 10 anos. Aí tem um amigo que fala, pô, isso der 220 por ano. Eu falei, é mais ou menos por aí. É o preço para não ter dor de cabeça. Sim, legal. A gente conversando aqui, fiquei com uma dúvida. Eu realmente entendo bem pouco sobre o assunto, mas, por exemplo, a gente está registrando aqui o podcast. E aí, eu entendo que se outra empresa, outro podcast, na real, tentar também se registrar, ok, não vai conseguir porque a gente já tem o registro. Mas e se outros podcasts usam essa marca, sabe? Tipo, tem vários outros na real podcast. Como que funciona isso? É só realmente se outro tentar dar a entrada no processo? Ou esses outros podem usar normalmente? Só quem tem a marca, né? Quem registrou a marca podcast na real pode usar. Eu também estava com essa dúvida. A gente teria que entrar com a oposição contra os outros. Quem está usando, mas não pediu, usa lá na logo o nome, mesmo nome, mas nunca registrou nem nada. Como é que é isso? Funciona? Aí nós temos duas situações distintas, né? Porque a oposição, ela só acontece dentro da esfera INPI, entendeu? Que faz parte do processo. Mas se vocês identificaram esse podcast navegando na internet, por exemplo, aí é uma outra situação. Normalmente, inicia-se com uma notificação extrajudicial. Você já pode encaminhar essa notificação para o terceiro, mostrando para ele, olha, você está utilizando uma marca já registrada no meu nome, isso é crime. E aí você aguarda a manifestação por parte dele. Normalmente, se for uma empresa bem intencionada, o Ponzi até falou há pouco, ele já vai deixar de utilizar, porque ele sabe que o ônus pode ser altíssimo. Desculpe ser repetitivo nesse ponto, tem muitas empresas que literalmente fecham as portas por conta do valor envolvido. Tá? Então, se ele estiver de boa fé, ele já vai deixar de utilizar. Sim. Assim como também se aplica, provavelmente vocês já devem ter visto aí em algumas ocasiões, isso está ocorrendo com frequência no Instagram. As pessoas identificam um Instagram semelhante. Aí, pô, pessoal, denuncia que não é meu, faz aqui, me ajuda e tal. Esse é um meio que muitas das vezes a pessoa é como se fosse dar um murro em ponta de faca, que não acontece nada. Sim. Se você possui a sua marca registrada, o INPI te concede um certificado, que é o certificado de registro de marca.
E todos esses canais, seja o Instagram, seja o Facebook, seja os registros de domínio, aí, o www da vida, todos eles têm um canal que se chama Política de Propriedade Intelectual. Então, basta você abrir um chamado através desse canal, anexar o certificado para demonstrar para aquele canal que você é de fato dono da marca e eles mesmos tiram do ar. Olha, porque nossa, muito importante isso. Porque o que acontece, por mais que essas pessoas tenham criado o canal há mais tempo, mas se não registrou, não é dono da marca. Olha que pergunta maravilhosa. É isso que eu quero saber. Como é que faz isso? Como foi colocado, né, o registro ele é um processo. Sim. Existem situações em que, e isso eu concordo, vocês vão entender o porquê. Há tempos atrás, para eu não me estender também nesse assunto, existia um fato que ele chamava de cyberocupação ilegal. Era aquele roubo de domínio da internet. As pessoas tomavam conhecimento, podcast na real, aí olhava lá se estava registrado. Não estava, vou registrar no meu nome. Aí quando vocês iam em busca do registro do site, puxa vida, já tá lá no nome do Rodrigo. Aí procuro, Rodrigo, tu me vende? Teve muita gente que ganhou dinheiro com isso, muito. Isso hoje se aplica às marcas. Tem muita gente que, infelizmente, vive disso. Sim. Então, o que ocorre em determinadas situações? Eu já utilizo a marca há um bom tempo, e aí um terceiro deu entrada no processo na minha frente. E teve o deferimento publicado. Deferiu, tem alguns, principalmente quando está mal intencionado, ele na hora já vai fazer contato com vocês. Olha, você está usando uma marca que está registrada no meu nome. Você, se quiser permanecer, tu vai ter que me pagar. Só que o INPI admite um ponto que chamamos de processo administrativo de nulidade, que mesmo que a marca dele tenha sido deferida, nós ainda temos 6 meses para ingressar com a petição junto ao INPI para fazer com que ele reverta essa situação. Então ele tira a concessão desse terceiro e te passa a prioridade desde que você comprove a anterioridade. Sim. Então, isso também é para poder blindar os empresários, principalmente com relação a quem está mal intencionado. E aí surgiu uma outra dúvida. Que a gente até tem essa dificuldade. Você vai criar, você entra no YouTube, você já tem um monte de marca, às vezes, que usa o mesmo, se você botar lá, na real. Aí daqui a pouco na real aparece um monte de outras coisas. Aí você tem que ir botando outros nomes, né? Na real, podcast, RJ, para poder achar logo o nosso. Então, se a pessoa, a priori, tentou com registro com um nome, ela pode, se alguém já estiver usando, ou se for indeferido de alguma forma, ela pode acrescentar mais um nome. Isso muda o nome? Tipo, se você, na real, aí se você botar, sei lá, na real, podcast, não sei o que, podcast. Isso você configura um outro nome, né? O fato de ter... Esse conflito entre áreas, por assim dizer, que muita gente acaba confundindo a busca, por exemplo, do nome do domínio da internet com o nome de marca. Imagina o exemplo que eu falei da Continental. Se a Continental Pneu registrou lá www.continental.com.br no nome dele, é lícito. A Continental Eletrodoméstico não pode derrubar ela, por mais que as marcas sejam semelhantes, entendeu? Aí a Eletrodoméstico pode vir a colocar lá continentaleletro.com.br. Ok, são situações diferentes, segmentos distintos. Agora, trazendo para o mundo das marcas, isso, desde que seja mesmo segmento, seria pouco para poder mostrar uma distintividade para o mercado. Tu imagina só, McDonald's hambúrguer. Imagina o outro vai criar McDonald's pizza. O outro restaurante japonês McDonald's. Porque isso, tecnicamente falando, nós chamamos de análise do conjunto marcário. É basicamente assim. Você pega o elemento, os elementos, melhor dizendo, da marca, separa ele em principal, secundário e negligenciável. Então, o elemento principal é o McDonald's. O hamburgueria, pizzaria, restaurante japonês, ele vai entrar como secundário ou negligenciável. Então, não é passível de distinção. Tem muita gente que bota agora, não sei o que, Soul
podcast tal. Só para não, é porque o meu eu botei Soul. Isso que eu queria entender. Original, não sei o que. Não, isso daí é elemento negligenciável, então acaba sendo conflitante da mesma maneira. O que faz super sentido mesmo, né? Assim, acho que eu também concordo que, assim, tem o principal ali, qualquer coisinha que botar, o que vale é aquilo ali. Acho que faz sentido, realmente. Senão ia ter muita fraude, muita aproximação, e é onde acaba entrando o desvio da clientela, né? Que é a concorrência desleal. E muita gente se aproveita disso. Não, o na real dele é com um R só, o outro é com 2 R's. Então, tudo isso. Acho que são os espertos da criação. E o exemplo agora do Outback e o Outbico. Pois é, essa briga tá boa, cara. Tá dando problema aí, né? Essa briga tá boa porque aí é onde entra outros 3 pontos, né? Que é a parte gráfica, fonética e ideológica. Então a gente tem ali uma semelhança fonética muito próxima, ideológica por estarem no mesmo segmento. E até a fonte, né, que eles utilizaram remete um pouquinho ao Outback. Essa briga é interessante, eu tô acompanhando ela de perto. Muito bom, eu tô adorando, porque eu tô tirando várias dúvidas aqui. Tô amando. Consultoria boa aí. E outra dúvida, explica pra gente quais são os benefícios de ter uma marca registrada, pra galera que ainda não enxerga assim. Muita gente tem essa ideia de que é algo muito caro e algo muito demorado. Eu acho que por isso que acaba que as pessoas às vezes não buscam tanto. Mas explica pra gente assim a real importância. Perfeito. Eu gosto de citar 3 exemplos que eu considero os principais. O primeiro você ter a certeza de que não está utilizando uma marca já registrada em nome de terceiro, porque isso é crime, como eu mencionei, né? Então, primeiro ponto, crime. Já começa muito importante, né? Já acabou. Ou seja, acho melhor você repensar. Exatamente. O segundo é o contrário, você impedir que terceiros utilizem a sua marca de maneira indevida, né? Você vai dormir ali com a cabeça tranquila. E o terceiro, que muitos negócios, principalmente nessa época que estamos vivendo, o mundo digital, a startup para todos os lados, tem muitas empresas sendo constituídas já com a intenção de licenciar a marca, seja licenciamento direto ou através de uma gestão de franquias. E aí eu chego aqui, cara, eu quero já licenciar o uso aqui da minha marca para que você também a utilize lá lá em Vitória, lá em Brasília, seja lá onde for. Só que sequer você registrou ela no seu nome, então como você vai ceder o direito de uso para alguém de algo que você não é dono? Então, na lei da franquia, o registro ele é obrigatório. Você tem que ter lá os dados que o INPI vai te liberar, né, que é o número do processo, data de prioridade, todas as informações pertinentes para que você mesmo não seja lesado, assim como a outra parte tem ali uma tranquilidade no que está envolvido ali, no que está comprando, por assim dizer. Perfeito. Muito bom. E um ponto assim, né, pessoal, vamos mudar esses dados. Apesar de eu ter falado que o INPI está recebendo algo em torno de 40 mil novos pedidos de registro ao mês, pelo incrível que pareça, se você pegar os últimos 12 meses, isso dá menos de 10% comparado ao número de empresas que são abertas. Nossa. Caraca. Eu não imaginava que fosse tão pequeno esse... Porque imagina você abrir um negócio, né, para quem está nos assistindo aí, você abrir uma marca, sei lá, de roupa, né, você abriu, tá ali, tá vendendo, não registrou essa marca, não sabe se alguém já tá usando, e aí daqui, sei lá, 2, 3, 5 anos, essa marca, que era uma marca pequena ali, mas que você não registrou, bomba, sei lá, você de repente vira uma super, né, loja com várias e tudo, e aí de repente as pessoas já é conhecidas, as pessoas já conhecem aquela marca ali onde você tá, e aí de repente você descobre, ou você quer tornar uma franquia ou alguma coisa, você descobre que aquela marca que você trabalhou ali tantos anos para construir, que você não é o dono desse nome, que você não pode, sei lá, vai que alguém já registrou,
outra pessoa trabalha naquele mesmo setor, já tem uma outra marca em outro lugar do Brasil. E aí, imagina, a dor de cabeça que não é na prática, né? Você construiu, as pessoas já criaram uma memória, um significado em torno daquela marca, você já é conhecido ali na cidade onde você mora e tudo, só que você não é o dono da marca. Exato. E você citou um exemplo, um segmento que sofre muito com isso. Hoje, os 3 segmentos que mais sofrem esse tipo de... Não vou falar o ataque, né? Porque nesse caso o empresário que acabou sendo descuidado, mas é o segmento da alimentação, bares, lanchonetes, restaurantes. Segundo, vestuário, principalmente vestuário feminino, biquínis, enfim, o vestuário de uma maneira geral. E o terceiro que está muito forte também, estética. Estética em relação a tudo, sobrancelha, cabelo, barriga, essas coisas todas. Por quê? Porque esses segmentos, eles investem muito em visibilidade. Então, quanto maior a visibilidade, eles vão se tornando ali uma presa fácil. Então, como eu falei, para quem está mal intencionado, isso daí é um prato cheio. Porque eles sabem que poucas, como eu falei, menos de 10% das empresas registram a marca nesse período. Então, eles sabem que tem um percentual muito grande para poder ser explorado e verificam também, poxa, vocês estão investindo aqui, um exemplo, tá? Um tráfego pago do Google, R$1.000 todo mês de tráfego pago. Essa pessoa tem condição de me pagar muito bem aí por uma possível indenização, se assim for o caso, entendeu? Então, por isso que existem segmentos que acabam sendo mais atacados por conta dessa fragilidade, sabe? E é dolorido quando, infelizmente, se eu falar que eu resolvi todos os casos dos meus clientes, eu estaria mentindo, porque o empresário brasileiro, ele tem esse perfil de primeiro esperar para se acontecer alguma coisa, depois... certo, né? Aí, meu amigo, é tarde demais, entendeu? Pegando a alimentação de novo e vestuário, né? Perdão, que foi o que você falou. Tem pessoas que abrem uma loja, investem 50, 70 mil reais num letreiro. E não se preocupa com o registro da marca. O registro é 2.000 e pouco, vai fazer um letreiro de 70. Se você tiver problema, tu vai ter que mudar isso tudo. Eu tive um caso desse em Cabo Frio. A menina chorou, a proprietária da loja. Eu falei, olha, infelizmente eu não tenho o que fazer, você vai ter que trocar. Faz parte. Acontece. Você produz tudo, porque não é quem trabalha com bens também físicos, né, material ali que você existe. Imagina que você manda tudo adesivar ou criar tudo dentro de uma identidade visual, de uma logo, de um nome, e aí de repente você não pode usar esse nome porque você não é dono dele. Exato. Imagina o prejuízo, né? Vou te dar um exemplo desse, cosméticos. As pessoas hoje criam esmaltes entre maquiagem, manda rodar, não, vou fazer logo em larga escala. Aí, poxa, mas e a tua marca? Não, aí conflita lá com a marca da empresa X, acaba sofrendo com isso também. Boa. E aproveitando o gancho, o que a gente consegue, porque a gente sabe que não é só, o registro não é só do nome, né? O que dá para ser registrado? Que coisas? Porque você tem a questão da imagem também, do visual. O que dá para ser registrado? Tecnicamente nós chamamos de conjunto, né? Porque existem 3 formas. Vou pegar aqui fazer uma propaganda do Clube Empreendedor. Existem 3 formas de ingressar. Até aqui também o Na Real. Na Real. É porque o Na Real ali vocês estão sem o elemento nominativo. É porque João mudou hoje, tá? Mas quem assiste esse programa já associa a nossa marca. Né? Tá igual tem o nome, mas tem o nome do McDonald's. Colocou ali, o marketing tá em dia, João. Tá certíssimo. Já remeteu ali. Já criando a memória, o significado na mente do telespectador aí. Exato. Porque existem 3 tipos de apresentação, né? Que nós chamamos de apresentação nominativa, onde você não tem a necessidade de inserir um logotipo no momento do depósito. A apresentação mista, igual está aqui a do clube, que envolve tanto o elemento nominativo quanto figurativo. E a apresentação figurativa, que é quando... Igual está aqui o da Na Real. Não tem os elementos nominativos ali expostos, mas existe a possibilidade de fazer a proteção apenas da figura, como se fosse aqui a mãozinha também do clube, ou aqui o de vocês, o NR ali estilizado. Então, aí vai falando até de valores, né? Porque é bom um alerta, como eu falei, né? A intenção aqui é disseminar a importância e os gatilhos. O que acaba ocorrendo em algumas ocasiões? Aí, se pegar um esperto desse daí, eles falam assim, olha,
vocês vão ter que pagar 2 processos, porque um vai ser o nominativo e o outro vai ser o figurativo. Não. Num processo misto, você consegue proteger em ambas as situações e, consequentemente, economiza ali também o valor de investimento. Porque vale lembrar que, apesar de eu ter dado um panorama de valores, isso é por processo, porque existem marcas que têm a possibilidade de proteger em mais de uma classe, que é o que chamamos. E aí, para cada classe solicitada, é um processo e um valor. Sim, entendi. Aí tem que analisar, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. E no site do INPI, as pessoas conseguem consultar o que está registrado? Assim, antes de eu abrir um negócio, eu vou lá para me certificar de que aquele nome tá ok, tá livre. João, consegue. Mas eu faço até aqui, já deixo à disposição de todos que se tiverem aí a necessidade, pode entrar em contato comigo que eu vou fazer a pesquisa gratuita para vocês. Eu vou dizer legal. O porquê. Porque existe o que chamei agora de semelhança fonética. Então, se você for no site do INPI, por exemplo, que é onde tem lá a pesquisa gratuita, vou pegar novamente o McDonald's que eu citei. E você digitar lá, quem estiver assistindo aí pode fazer o teste agora. Digitar McDonald's, só que você tira o S e bota Z, ele dá que a marca está disponível para registro. Entendeu? Porque na Real Podcast, ok, jogou lá, só apareceu o teu. Mas se tiver na Real Entretenimento, que ofereça o mesmo trabalho que vocês, ele não vai constar. E dá o conflito, porque, como eu falei, o que é levado em consideração é sempre o elemento principal. Então, respondendo a tua pergunta, tem como fazer a pesquisa de maneira gratuita, mas não infelizmente... É a mesma assertividade, né? Exatamente, que aí é onde muitos processos são indeferidos, porque achavam que lá, mas eu fiz aquela pesquisa no site e não apareceu nada. Então, muitos acabam sofrendo com isso, entendeu? Infelizmente. Bem importante isso. Muito bom. Show de bola. Ótimas informações. Muito. Aí. Tiramos milhares de dúvidas aqui. Consultoria aqui com vocês aqui, ó. Show de bola. Bom, Rodrigo, infelizmente a gente está chegando aí ao final do episódio. A gente queria agradecer aqui, antes de tudo, pela presença e pela oportunidade. Esse episódio aí, cara, foi incrível. Acho que todo empreendedor tem que colocar ser obrigatório na trilha aí de estudo, com certeza. Assistir esse episódio, porque realmente foi muito valioso. E acho que vale para o empreendedor em si. Acho que até a cultura do próprio brasileiro, talvez. Isso serve para muita coisa no seguinte sentido ali. Ele vai começar, aí... vou começar sem CNPJ ou com CNPJ? Vou tirar um alvará ou não vou? Vou ter uma nota fiscal ou não vai? As pessoas sempre vão optar pelo mais rápido, mais simples, às vezes mais barato, e não começam já direito, esperando dar a primeira merda para conseguir se arrumar. Verdade. Só que às vezes a primeira, como você falou, é o suficiente para a pessoa fechar a porta ou ter que mudar tudo que já fez. Então é importante pelo menos se certificar ali que está fazendo alguma coisa certa, mesmo que você não consiga cobrir todos os pontos ali, mas pelo menos se certificar que você está entrando num lugar que você consiga perpetuar, né? Senão o seu esforço ali vai ser jogado fora. Exatamente, essa é a intenção, né? Que todos tenham, no mínimo, conhecimento da importância, porque decidir se vai ou não, aí cabe ao empreendedor avaliar. Sim. Mas cada dia que passa, ainda mais como eu falei, né, que vem crescendo cada vez mais os números de processo, então está cada vez mais importante. Logo, exatamente. Melhor não correr o risco. Exatamente. Com certeza. E para fechar, nossa última pergunta clichê aí, qual foi o maior perrengue que você já passou, seja pessoal ou profissional? Conta pra gente na real. Na real. Pode ser engraçado, pode ser triste, qualquer coisa que... Olha, que pergunta, né? Não, tem de tudo aqui, tá? Muitas. Olha, isso me marca muito, porque tem um tempinho, foi um perrengue que eu passei quando eu tinha 17 anos, foi no meu primeiro emprego de carteira assinada, 16 para 17 anos. E eu fui contratado para ser auxiliar de escritório, né? Até então, atender ali telefone e tudo mais. E era uma empresa que comercializava caminhões. E, cara, tinha um pátio enorme, assim, sabe? Aí nesse pátio ele não gostava de... Eu não sei se vocês sabem disso, mas cabra e cabrito, ele é mais fiel do que cachorro.
para tomar conta de um local. Sabia. Olha. E aí, antes de iniciar o expediente, esse meu chefe, ele me fazia colocar todas as cabras e os cabritos para pastar num terreno que tinha em frente à empresa. E era um complexo de outras empresas. E o que eu fazia? Eu tinha que... Aí tem uma peça de caminhão que se chama grampo. Tu tem que bater aquele negócio no chão para depois tu ir lá e amarrar a bendita da cabra. Só que nisso que tu tá amarrando, a cabra tá te dando chifrada na sua traseira. E era uma loucura. Mas por que eu gosto dessa história? Porque era um complexo onde tinham outras empresas. E sempre passavam um dos empresários ali da região num carro e me olhava. Passava e me olhava. E todo dia de manhã eu tava lá batendo o bendito do grampo. E aí eu me desliguei dessa empresa e, para minha surpresa, no mesmo mês eu recebi um convite desse camarada que passava sempre ali na frente para poder trabalhar na empresa. Pô, eu gostaria de fazer uma entrevista contigo, tudo mais. E aí eu fui lá. E aí ele falou, cara, eu só gostaria que todos os meus funcionários tivessem a preocupação de bater um grampo como você batia todos os dias da sua vida, porque independente da tarefa que você exercia, você sempre buscou dar o teu melhor. E aquilo ali para mim abriu outros horizontes. Então, se o meu perrengue, vou passar aqui com uma mensagem, independente do que você estiver fazendo hoje, faça da melhor forma possível, porque pode te levar para outros patamares, entendeu? Exatamente. Muito bom. E muita chifrada. Muito bom. Que história legal, gostei muito, muito legal. Eu sofri um pouquinho, mas tá vendo? Naquela época, hoje dá pra Hoje a gente dá risada. Né? Quando chegava em casa, tinha que passar gelo. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Obrigadão, Rodrigo, aí pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada, foi muito bom. A gente vai deixar todas as redes sociais, quem quiser. Tudo aqui na descrição, gente. Entrar em contato com a empresa dele. Exatamente, já aproveita. Faz o seu marketing aí também. Isso que eu ia falar, ele falou que faz a pesquisa grátis. Já aproveita, entra em contato com ele logo. Exatamente, né? vai na rede social, entra tudo. Não vai dar esse mole, né? Já pensou? Só informar que aqui Na Real, que a gente concede sim a pesquisa como cortesia, sem problema algum. Aproveitem. E fazer aqui o meu jabá, né? Claro, aproveita. As nossas redes sociais, o site, né? Que tem lá um pouquinho da nossa história, que é gomesevieira.com.br, e tem também o Instagram, que hoje o pessoal gosta de acessar, né? Lá tem respostas de dúvidas frequentes, que é o @gomesevieira, tem um material bem interessante lá também. E os nossos contatos estão todos eles lá, link na bio, essas coisas que eu não sou muito... Tudo lá. Tem lá o link na bio, tem o telefone lá da equipe também, que vão estar lá todos prontos para atenderem da melhor forma possível, e agradecer vocês também pela oportunidade. Foi bem legal. Foi ótimo. Se inscrevam no podcast Na Real, indica para os amigos, assiste o episódio e se inscreve também, entra no nosso Instagram também, né? Isso aí. Mandem sugestões, mandem histórias maravilhosas de empreendedores para estar vindo aqui também para contar a história um pouco para vocês. Isso aí. Tá? Beleza. Muito obrigada, galera. Tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.